noite a todos, galera. Hoje a gente estreia o nosso Fala Borges, né? E para mim é uma emoção muito grande estar passando por esse momento. Um momento onde é importante a gente discutir vários temas diante das situações que a gente vem passando no Brasil e no mundo. Nada melhor do que a gente filosofar. E para estrear o Fala Borges, eu não poderia chamar outra pessoa, não poderia chamar outro cara. Ele, que manja pra caramba de TI, manja muito de TI, ele, além de manjar muito de TI, ele tem uma parte militante do TI, né? Da tecnologia. Ele lida com a tecnologia e também trabalha essa coisa de entender sociologicamente a questão das tecnologias, né? E ele é o fera. Eu não poderia chamar outra pessoa para inaugurar o nosso Fala Borges. Ele, Frederic, Fred, o filho do senhor Oswaldo, marxista, leninista, que inclusive colocou a homenagem desse fera em homenagem ao Frederic Engels, grande amigo do Marx, né? Então, o peso aqui de estreia do nosso canal é grande. E eu gostaria de convidar para fazer parte do nosso bate-papo ele, somente ele, Fred. E aí, Fred, boa noite. Tudo bom, garotão? Boa noite, tudo bom? Olá, meninos e meninas. Obrigado por esse espaço, por estrear esse programa. É um prazer, tá? Estar aqui com você. E estamos aí, cara. Obrigado pela apresentação. Ô, Fred, aqui nós vamos prosear um pouco hoje. Certo. Vamos abrir o nosso bate-papo. Tem um tema aí na atualidade, muita gente falando, muita gente estudando sobre esse tema, existem muitos questionamentos, existe também muitas perguntas, muitas afirmações. É a questão da indústria 4.0, né? A questão da indústria 4.0. Ô, Fred, o que é essa tal indústria 4.0? O que é? Então, a indústria 4.0, o nome indústria 4.0, é mais um rótulo feito pela Alemanha, tá? A Alemanha quis fazer assim uma diferenciação do que está acontecendo por aí no mundo, e ela rotulou essa mudança como indústria 4.0. Se você pegar nos Estados Unidos, ele vai falar como manufatura avançada, tá? Em outra literatura também vai falar sobre isso, manufatura avançada. Mas eles são as mesmas coisas, tá? O que são isso? São vários tipos de tecnologias, tá? Que estão convergindo para o mesmo ponto, tá? Legal que tem muita coisa voltada de tecnologia, que antes era só o pessoal de TI que tinha essas informações, esse acesso, e está agora colocando na indústria automobilística e outras indústrias também. Entendi. E quando a gente fala da indústria, né? E como é que fica essa questão no Brasil, né? Como é que essa indústria, a indústria 4.0 já chegou no Brasil? Já existe em alguns lugares, em algumas formas de produzir essa nova tecnologia? Como é que é isso? Então, no Brasil, na verdade, vamos pegar no mundo também, tá? No mundo ainda não está a indústria 4.0, porque ele está iniciando, é o começo. A gente está numa, vamos pôr assim, que é uma mudança de era. A gente está mudando, tá? As pessoas no começo não percebem que está mudando. Por quê? Quando foi da Revolução Industrial, a segunda para a terceira, né, que é justamente a parte que entrou os computadores, começou a entrar a internet, outras coisas, as pessoas não perceberam ainda a mudança. Só depois que elas perceberam que aconteceu a mudança. A gente está nisso daí, a gente está começando o arco da mudança, então está começando a transição. No Brasil ainda não tem, no mundo ainda está começando essa mudança. Por quê? Algum dos pilares a própria internet rápida, né? A sem fio, que agora está saindo, a 5G. Também temos a inteligência artificial,
que é uma coisa que está começando agora a ganhar o mercado. E, claro, tem o Big Data, Big Data, depende do lado da rua que você mora, né? Isso daí já tem mais um tempo, já é da indústria passada. Então, no Brasil, ainda está começando, ainda está vendo, mas temos que tomar cuidado, porque o Brasil está entrando numa desindustrialização, então pode ser que a gente não veja a indústria 4.0 aqui no Brasil, tá? Ou ela vai entrar parcialmente, só em alguns lugares. Certo. E, Fred, quando você fala assim de só entrar em alguns lugares, o que mais dificulta, qual que é o grande fator que dificulta essa questão de somente ser em alguns lugares? Primeira coisa que eu vejo, assim, problema é política, tá? A questão tecnológica não é grande problema. Temos alguns problemas, tipo, se a gente for falar do carro elétrico, baterias e tal, mas isso vai ser superado logo. Se a gente comentou sobre inteligência artificial, isso daí está aumentando, está melhorando cada ano. Então, o que tem mais entrave, na verdade, é a vontade das pessoas fazerem. Porque a gente sabe, para fazer uma mudança, leva muitos anos para construir. Para destruir, é só uma canetada, é rapidinho. A gente sabe que destruir é muito rápido. Então, a gente está vendo isso agora, né? Realmente, a nossa indústria. O que está acontecendo. Então, para fazer essa mudança, para fazer as coisas acontecerem, vai levar muitos anos ainda, tá? O papel das universidades aí seria fundamental no que se refere à pesquisa. Isso Sim. Ajudaria bastante. Precisaria, mas é aí que tá. A gente precisa também ter mais incentivo nas universidades para pesquisa. É o que está acontecendo agora, é o contrário. Não está tendo bolsa de estudo, não está tendo ajuda do próprio governo. E o que está acontecendo no Brasil? Está tendo uma, vamos dizer assim, né, saída das mentes daqui. Então tem uma fuga de inteligência indo para outros lugares onde você pode ter um salário melhor, ter possibilidade de fazer mais pesquisa, ter muito mais recurso. Então, a gente aqui no Brasil está com um problema nesse sentido, né? E aí você acaba gerando ali uma juventude ociosa que, ao mesmo tempo, quer estudar e não consegue. Também tem esse fator. Também tem esse fator. Temos ocioso, mas também tem aquele negócio, tem muita gente que está qualificada, que o mercado fala que não existe pessoas qualificadas, mas não consegue colocar essas pessoas no mercado. Conhecemos muitos engenheiros que não estão conseguindo trabalhar na área de engenharia ou não consegue na área de desenvolvimento, vai trabalhar no banco. Por quê? Porque no banco se paga mais. Caramba. E, Fred, mas aí, ao mesmo tempo, você cria um mar de pessoas que não vão ter... Pensando aí os estudantes, né? Pensando as pessoas que estudam, por exemplo, engenharia, né? Se você não tem um incentivo à produção e ao desenvolvimento tecnológico no país, ao mesmo tempo, você também não vai ter vagas, né? De trabalho, é isso que você está dizendo. Engenheiros indo trabalhar em bancos, né? E a gente acaba, eu queria ouvir você nesse sentido, a gente acaba se tornando dependente aos países que dominam a tecnologia em si. Né? Sim, a gente acaba sendo pegando tecnologia de fora, porque a gente não desenvolve nada, então realmente a gente acaba pegando tecnologias de fora para colocar no nosso país, porque eles realmente estão pensando, fazendo acontecer e nós estamos estagnados, só recebendo essas coisas dele. E isso vai ser um grande problema, porque a gente não desenvolve tecnologia aqui, pegamos as coisas prontas em si e não conseguimos fomentar esse mercado, não conseguimos desenvolver o cérebro brasileiro.
a gente só consegue pegar coisas de fora. E agora vai ser mais difícil ainda, porque a gente está aí com o dólar a 5,60, comprar coisas de fora vai ser mais complicado ainda. Quem queria viajar para Disney... o pessoal reclamava? Isso faz com que a gente se torne cada vez mais refém do capital externo. Sim. Sim ou não? Sim, em né? vários sentidos. A gente já depende agora de tanto a moeda, a gente vai depender também da tecnologia desenvolvida fora, das pessoas que estão pensando da tecnologia no modo geral, introduzir aqui também. A gente pode pegar, como a gente comentou agora há pouco, o 5G. O 5G é tecnologia totalmente desenvolvida fora. E os Estados Unidos estava brigando para não entrar tecnologia que é de fora, porque eles querem desenvolver a deles. Então, eles estão fazendo uma barreira de proteção justamente para tentar segurar essa tecnologia estrangeira. Nós não temos nada desenvolvido, então a gente recebe qualquer coisa. O que vier é lucro. Ô, Fred, é complicado tudo isso que você está dizendo. E assim, e é pouco, assim, quando a gente observa os meios de comunicação, eles poucos meios discutem a verdadeira, a real essência do problema, o que significa tudo isso, né? Poucos meios discutem. É por isso que, inclusive, a gente está aqui nesse espaço para justamente a gente debater, filosofar, discutir um pouco a sociedade, discutir um pouco o que está acontecendo, as contradições da sociedade, né? E falando em contradições da sociedade, que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui com você, ouvindo você, a questão da uberização. Fred, a uberização, ela entra nessa questão da inovação tecnológica ou não? Como é que você... Porque, sei lá, tem pessoas que falam que a uberização vem com a inovação tecnológica, já é uma ponte para a indústria 4.0, e aí, ao mesmo tempo, você fala que no Brasil vai demorar um pouco para chegar à indústria 4.0, e ao mesmo tempo tem pessoas afirmando, apesar que tem pessoas afirmando tudo, né? Inclusive que a Terra é plana, né? Aí, o que é legal, assim, a uberização, ela tem a ver com essas novas formas de tecnologia, a uberização? O que você acha? Sim, sim. Sim, eu só vou voltar um pedacinho do que você falou, por que não se fala muito nessa mídia, né, na mídia tradicional, que a gente vê muito por aí, né, de massa, vamos dizer assim, porque é interessante não falar isso, porque a gente vê as propagandas, aquilo do agro é pop. O agro é pop, por que é? Você quer transformar o Brasil em grande fazenda, né? Então é interessante não ser tão industrializado para algumas pessoas, né? Você ser uma grande fazenda para todo o resto, principalmente para as pessoas que têm grana, né? De fora. Então eles desenvolvem e você fornece a carne, você fornece as coisas. Bom, na questão da uberização, realmente é um problema essa precarização do trabalho que a gente está tendo. É uma coisa da indústria 4.0, tá? O Uber em si, ela está pensando, ela está ainda, ela assim, o que a gente está vendo agora é um pedacinho do que ela está pensando. No fundo, o Uber, né? Ela dá prejuízo, não dá lucro aquilo lá. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão mapeando toda a trajetória e isso que é o filé deles. O próximo passo do Uber é justamente tirar o motorista, tá? Isso a gente já viu, não é novo. Quando a gente pegava ônibus, lembra que tinha o motorista e o cobrador. Sim, agora, o que aconteceu com a tecnologia? Tirou o cobrador, só fica o motorista. E o motorista que está fazendo tudo, né? Tá dando troco, tá dirigindo, tá vendo, tá atendendo a pessoa, tem que olhar se a pessoa desceu, se a pessoa subiu. Então, o próximo passo que eles querem fazer é justamente isso. Vai demorar um pouco, tá?
justamente porque tem que desenvolver aquela questão que a gente estava falando da inteligência artificial, mais dos sensores, para poder totalmente tirar o motorista de circulação. Mas é um passo que ele está fazendo. E os dados, as informações, ele pega as suas informações, né? Sabe que hora você vai, para onde você vai, com quem você vai, normalmente também. Aí você consegue traçar seu trabalho, o horário que você pega, os horários de pico, as trajetórias que você faz, ou que as pessoas fazem, onde tem trânsito. Então, isso acaba sendo interessante para vender os dados, né? Esse negócio de vender os dados em si, a gente chama, na verdade, de uma ideia, tem um livro chamado Cauda Longa, tá? Cauda Longa. Cauda Longa. Mas tem um outro livro, até eu peguei aqui, chamado esse aqui, ó, tá? O Futuro dos Preços. Na verdade, o que fala esse livro? Ele fala justamente a questão de ser gratuito, né? Porque a gente vê muita coisa gratuita por aí. Certo. Só que o gratuito, na verdade, o almoço, que coloca mais nesse livro, o almoço nunca é de graça, né? Por quê? Parece que tá tudo legal, tá sendo gratuito e tal, mas você tá sendo a moeda em si, as suas informações está sendo a moeda, o que você está usando está sendo a sua moeda. Então, é interessante isso daí. O Uber pega isso daí, o Facebook está pegando isso daí, tá? Todas as suas informações, para saber o que é. E isso é uma parte da indústria 4.0. Na verdade, é todas essas informações. Ele quer saber tudo o que você faz na vida, para te atender de melhor forma, da melhor forma possível. Mas esse atender é vender as coisas. Ô Fred, quando a gente... Interessante isso que você está falando, principalmente nessa questão das redes sociais. Né? Você está colocando aí as redes sociais também como um dos elos, né? Dessa rede. Isso. Ô Fred, quando a gente pensa... Quando a gente fala de indústria 4.0, é tipo uma teia, uma rede mesmo. São várias tecnologias que estão se cruzando. E essas vários tipos de tecnologia que está transformando o nosso mundo, né? A gente viu isso com o celular. A gente nasceu sem celular, né? Nascemos sem internet. Né? Com a internet já foi diferente. Aí agora já vem o celular também, uma coisa totalmente diferente. E isso acabou mudando o jeito que a gente lidar com as pessoas e com o trabalho. E isso vai acontecer cada vez mais. Por quê? A gente vai começar a lidar com máquina. Você trabalhando com máquina em si. E a máquina entendendo você. Aí lembra um pouquinho aquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos. Que é justamente isso. O que pode acontecer é a máquina falar o ritmo que tem que trabalhar. E você tem que tentar seguir o ritmo da máquina, né? E a gente sabe que a gente não vai conseguir seguir. É possível. É meio os Jetsons, né? É por isso que eu tô com essa camisa hoje do Jetsons, em homenagem à nossa temática, né? Os Jetsons. Ô Fred, os caixas eletrônicos, quando chegaram... Olha só, aí, nós estamos falando aí de algo que chegou em torno, assim, no final dos anos 80, meados dos anos 80, né? Quando chegam os caixas eletrônicos, já seria ali algo que estava sendo fecundado a chegar nos dias atuais, sobre essa questão da indústria 4.0? Já era um pouco isso? Já. A gente remonta, na verdade, à terceira revolução, né? Mas, como eu falei, é uma evolução. A gente vai crescendo, né? Conforme a gente vai crescendo. Sim. E aí, o caixa eletrônico, na hora que introduziu, teve um choque, né? Até hoje a gente vê muitas pessoas tentando usar o caixa eletrônico e não consegue usar o caixa eletrônico, com a dificuldade de usar o caixa eletrônico. Por quê? É um outro tipo de tecnologia que a pessoa não estava acostumada, ela não estava usando esse tipo de tecnologia. E o que acontece? O caixa eletrônico é justamente isso daí, é a substituição do homem, né? Ele quer substituir o caixa. A gente vê isso no banco. Muitas vezes
a gente pode ir na boca do caixa, pagar a conta, mas a pessoa é orientada a falar, você tem que ir no caixa eletrônico para pagar a conta. Né? Já aconteceu comigo. No fundo, dá para fazer lá? Dá, mas ela é orientada a fazer isso. Isso vai acabar fazendo tirar o trabalho dela, né? Fala que é para aliviar o serviço e tal, mas no fundo não é. A gente vê quantos caixas tinha nos anos 80. Se você pegar alguns bancos, tinha uma fileira de caixa, agora você vai, tem 2, 3 atendendo. E de 2, muitas vezes um é fila preferencial e a outra é para atender todo mundo. Né? Então fica difícil. Força, é um negócio de forçar você a utilizar o caixa eletrônico. E agora tá diferente ainda. Agora você faz tudo pelo celular. Você não quer nem mais ir no banco. Né? O computador, ele foi para dentro do celular? O que você acha disso? O computador, ele foi? Conseguiram? O computador, ele foi? Na verdade, o celular é um computador. Né? Ele faz quase tudo que um computador consegue fazer. Ele realmente tem toda a parte tecnológica, a gente fala de processador, memória e outras coisas com o computador em si. Só que ele é um pouquinho diferente, ele é voltado mais para consumir mídia. Ele não é voltado para desenvolver muito mídia. Não dá para você... Até dá, mas se dá um trabalho muito grande você sentar na frente do celular e escrever um texto, fazer uma planilha. Porque a ideia dele é consumir mídia, é um pouquinho diferente. Mas na parte tecnológica, sim. Hoje daria para pegar um celular, liga na TV e transforma ele num computador. E aí você consegue fazer ele produzir produtos, ele produzir texto, produzir vídeo e outras coisas assim. Então a gente está conseguindo, com o celular hoje, produzir algumas coisas e ele vai aumentar cada vez mais, né? Porque agora a gente vê que tem celular que tem mais memória do que muito computador aí. Né? Então a gente consegue fazer muita coisa com ele. O nosso companheiro aí, o Cleiton. Cleiton, um forte abraço para você aí. Muito bom estar com a gente aqui, viu, cara? Você é fera. Eu sou seu fã. Na verdade, eu sou seu fã. Ele está dizendo aqui que a Coop Supermercados sem operadores de caixa no ABC. Eu ainda não fui assistir essa cena, né? Essa cena de meio odisseia no espaço, né? Já foi lá, Fred? Deu uma olhada lá? Deu uma olhada nisso aí? Não, eu não fui na Coop. Eu ouvi falar, mas eu não fui até lá para ver. Essa ideia já vem do passado. Se você pegar a Amazon, já tinha feito isso daí, tá? Que era realmente não ter caixa. O Walmart, no passado, chegou a fazer alguma coisa assim, que era você colocar tudo dentro do seu carrinho, e aí ele ter sensores, você só passar, ele lê todas as compras e te dá a soma no total. Então, é um pouco diferente. Então, aí a gente está tirando o trabalho do caixa em si. A gente fala da Amazon, ele é um pouquinho mais sofisticado. Você não precisa passar, é só você pegar, pode enfiar no bolso e sair. Ele já vai ser debitado no seu cartão de crédito. Parece que você está roubando até, né? Você vai enfiar a mercadoria no bolso e sai. Tá roubando esse cara. Mas não, tá tudo vendo, tá tudo sendo vigiado. E aí pode acontecer, eu não quero mais, coloco de volta. Ele não é descontado. Quer dizer, então, isso aí que você está falando é interessante. Eu acredito que muita gente não sabe dessa. Quer dizer, então, que mesmo colocando no bolso, automaticamente é limitado com o seu cartão? Já. A hora que você sair com aquele negócio no bolso, pode enfiar dentro da jaqueta e tal, já era. Você vai pagar do mesmo jeito, porque você está sendo monitorado. Olha aqui, ó, o Max Superfera, isso é verdade, viu? Até o Fred lembra disso, né? Ele está dizendo aqui, Anderson, para quem não queria celular em WhatsApp, hein? Isso aí, cara. Eu já sabia que o Max ia vir com essa ideia do meu lado aí. Teve uma época, o Fred lembra disso, que eu abominava celular, né? Mas um dos culpados de eu ter celular é o Max. Um dos culpados é o Max.
Mas olha, o Fred, se rendeu. Se rendeu. Inclusive, estou aqui. Mas uma das culpadas, eu falei pro Fred, antes de começar aqui a nossa live, a culpada disso tudo estar aqui foi a Andressa, viu, Max? A Andressa está falando pro Fred mexer o saco tanto que agora eu tô nessa e estamos juntos. Legal. Né? Isso. Mas, ó... Profissão? É nova profissão, youtuber agora. É a nova profissão. Agora, o Fred, tem uma coisa que você traz que é bastante importante. A gente falando isso daí de profissão, mas você sabe que tem escola especializada para ensinar as crianças a ser youtuber. É uma profissão que eles querem. A ser youtuber. Fazer roteiro, como deve se apresentar nas câmeras, tal, o que precisa, você colocar thumb, colocar um monte de coisa. Bem interessante isso daí. Caramba, meu. E olha, o Fred, também estava vendo a questão do dinheiro de papel, né? Sim. Com isso, com toda essa inovação que você está dizendo, que olha, que mesmo o Brasil sendo que está vivendo isso, né? Sempre 3 passos atrás e 1 passo à frente. Inclusive, se a gente observar politicamente, que aqui a gente está discutindo, filosofando, e filosofar inclui a parte técnica, inclui também a filosofia, a sociologia, mas assim, quando você traz essa questão para nós, nesse bate-papo, cara, como é que fica a substituição das coisas por, inclusive você vai falar um pouquinho disso pra gente, a substituição de tudo aquilo que a gente pode chamar de materializado em bytes, né? Bytes, né? Pixels, bytes, megabytes e gigabytes e por aí vai, né? Como é que fica a questão, então? Porque quando você fala, né? A gente anda nos lugares hoje, isso já há um bom tempo, né? Por exemplo, assim, nas estações de metrô, você tem lá as máquinas que vendem Coca-Cola, salgadinho, livros, chinelo, vende uma série de coisas, né? Aí você vai fazer uma ligação nessas operadoras para resolver algum problema, você é atendido por um robô. Sim. Né? Você entra no ônibus, aí você vê o motorista lá fazendo 20 funções, e você só passa, na maioria das vezes, com um cartão, né, ou bilhete. Isso, né? Então, Fred, diante disso, como é que fica o trabalho, né? O trabalhador e o trabalho? Qual o desafio que a gente tem, né? Diante de todas essas inovações, que você fala bem, que vem uma bandeja de ouro para a gente, né? Vem assim, numa bandeja de ouro. É oferecido para a gente numa bandeja de ouro, né? Maravilha. É lógico que tem o seu lado positivo, né? Meu pai, quando quebrava a televisão de tubo dele, ele ia levar para arrumar, precisava de 4 pessoas para pôr a televisão no carrinho de mão para levar no técnico lá, né? A TV de tubo e mesa de madeira. Hoje você tem TVs. Inclusive, eu fui no hipermercado aqui da região mesmo, de São Bernardo. Fred, a espessura da TV é extremamente fina, né? Uma coisa incrível. Eu fico imaginando eu numa TV dessa daqui e meu filho Luca do jeito que ele é. Não dá 2 tempos. Mas... Fred, falando de mundo do trabalho, né? Como é que cara, essa pegada? Porque as pessoas precisam trabalhar e ao mesmo tempo você tem a redução do trabalho. Como é que é isso? É uma pergunta assim que é difícil responder, porque todos falam uma fórmula mágica que vai surgir novos trabalhos, vai surgir novas coisas, mas não vai surgir para todo mundo, vai surgir alguns trabalhos novos, tá? Se a gente pegar esse exemplo que você deu da televisão, legal, o que acontece hoje? Hoje a TV realmente é pequena, é fina, grande, daqui a pouco ela vai ser dobrável e vai pegar sua parede inteira, tá? Isso vai lembrar o De Volta para o Futuro. Quem assistiu De Volta para o Futuro vai lembrar disso daí. Mas, o que aconteceu com ela também? Lembra que você falou? Quando queima, eu levava para consertar. Hoje em dia, o que acontece? Eu levo para consertar, mas não tem conserto. Não dá para consertar. Ou o conserto, né, acaba sendo o preço praticamente da televisão, né? E o que acontece também? Elas queimam muito mais fácil, né? Tem o negócio da obsolescência programada, né?
Foi o que aconteceu desde os anos 10, os anos 20, alguma coisa assim, que foi quando eles começaram a pensar de como a gente pode fazer o produto durar menos para vender mais, que eram as lâmpadas incandescentes, que as lâmpadas incandescentes duravam pra caramba naquela época, tá? Certo. E agora, então eles pensaram como que eu posso fazer para ela queimar mais rápido para eu vender mais lâmpada. E hoje tá praticamente todos os produtos assim. Então a TV tá um pouco assim, tá um pouco descartável, né? Você compra e aí você depois quer pegar e consertar e não consegue consertar. Você tem que pegar ela e comprar outra. Não tem jeito, não tem muito o que fazer. Algumas, eu estava conversando até com pessoas que são técnicas dessa área e você pede para consertar. Eles têm que pedir a peça, muitas vezes não dá para consertar a placa em si, né? Porque é tudo integrado, tudo numa coisa só. Então você tem Certo. que pedir a placa para eles, só que eles cobram uma nota na placa para você pegar e colocar. E eles têm que colocar mais a mão de obra deles. Meu, fica um absurdo, não consegue consertar isso daí. Então, o trabalho mudou, alguns mudou, mas tem outros que sumiram. A gente não vê quase técnico de eletrônica. Se você lembrar no passado, você tinha muita gente que consertava rádio, TV e outros equipamentos. Hoje quase não tem. Você conta no bairro, é no dedo, é difícil. Muitas vezes tem que ir em outro bairro para consertar alguma coisa assim. Assistência técnica tá difícil. Porque está sendo descartável, você está jogando tudo. Isso não é legal. Não é legal nem para o meio ambiente, né? Porque alguns materiais aí não são biodegradáveis, não consegue reutilizar. E, na verdade, a gente tem que pegar e pensar nisso. Por quê? A gente tem que fazer, na verdade, os fabricantes ser responsável por aquilo lá e receber de volta. Alguns fabricantes recebem no tipo, faz uns anos, como a impressora. Você vai jogar a impressora e eles recebem a impressora como forma de pagamento. Aí eles dão uma utilização, né, de moer o plástico, o vidro e tal, dá uma reutilização no, isso daí. Mas não são todos os equipamentos que fazem isso. E a gente precisa fazer. A gente precisa fazer até nos nossos carros, que agora está ficando descartável também. Você Também. quase não consegue levar. Também, você lembra que, vamos pegar aí uns carros bem simples, como o Fusca, você conseguia consertar. Tinha um professor que falava, você tem um pau e um arame, você consegue consertar. Ele é tão simples, a mecânica é tão simples que você consegue consertar. Agora, tem tanta coisa eletrônica que dá um erro em alguma coisinha, o carro não liga, não funciona, não faz nada. Aí você tem que chamar um guincho, levar para assistência técnica, ele vai ver, vai colocar um. Ele nem vai procurar, lembra o mecânico antigo? Tenta ligar, fica escutando tal. Não. O cara é bem técnico, liga lá no computador, vê o diagnóstico, vê o problema, aí tenta consertar, muda a peça tal. Tá sendo quase igual a isso. Você vai, troca e coloca a peça. E com o tempo, a indústria automobilística vai ficar mais simples ainda com os carros elétricos, né? Porque Certo. as peças vão ficar, vão subir grande parte das peças, né? Que a gente fala do motor, e vai ter só o motor elétrico e algumas baterias, algumas coisas bem simples. Então, assim vai ser mais fácil para trocar. E isso acaba matando também a questão do trabalho do mecânico em si. Entendi. Ô, Fred, já que você falou de carro aí, a questão do carro elétrico, né? Carro elétrico, eu vi uma matéria que milhões de carros vão ser produzidos até 2040, né? O órgão de imprensa, né? Acredito que você também deve ter lido essa matéria. Como é que fica, do seu ponto de vista, observando o Brasil, né? Observando o Brasil. Como é que fica essa questão do carro elétrico e o Brasil? Né? Tem estrutura? O que você acha? Como é que você vê? Então, carro elétrico é uma coisa que vai vir, como toda a tecnologia. Querendo ou não querendo, tendo resistência ou não tendo. A tecnologia vem. E se as pessoas não aceitarem por bem, vai ser pela goela abaixo. Vai ser do mesmo jeito. A tecnologia vai vir. O carro elétrico vai vir, tá? Pode tentar segurar,
demorar mais um tempo, vamos ficar com carro a combustão, tal, mas pode ser que só nós fica com carro a combustão. Mas vai acabar acontecendo, né? A gente tinha até um pesquisador chamado Amaral Gurgel, que fez o primeiro carro elétrico brasileiro, acho que em 1976, se não me engano, né? Então era uma ideia que ele tinha. Por que não ouvimos Gurgel? Por que não ter carro popular? Pra que ter carro popular? Ter carro econômico que ele tinha lá, aquele motor 0.8 que fazia. Eu tenho até um. Tá aqui, tem uns probleminhas mecânicos, mas tá parado lá. Mas eu andei com ele faz 14, 15 na cidade com gasolina. Nossa, é demais. Faz muito que carro 1000 não consegue fazer ainda nos tempos de hoje. Tá? E a gente tá falando que é um carro carburado e tal. Mas o carro elétrico, voltando à questão do carro elétrico, então, eu não estou vendo ainda muito movimento no Brasil para desenvolver o carro elétrico, tá? Eu estou vendo mais importação de carro elétrico. Já tem algumas montadoras que estão querendo trazer o carro elétrico pronto para cá, tá? Tanto grandes marcas quanto marcas chinesas também, tá? Tem vários caras que estão querendo trazer para cá. Já tem algumas iniciativa brasileira de desenvolver um carro brasileiro, mas daquele jeito também, né? Porque não tem muito incentivo, não tem muita coisa. Postos agora está começando a criar postos de abastecimento. Tem postos de abastecimento do Rio a São Paulo, né? Tem um lugar, um anel viário lá. Já tem. Você consegue ir até o Rio de Janeiro com carro elétrico numa boa. Tem lugares, tem vários postos para você abastecer. Tem já prédios que estão sendo construídos que já tem tomada, né? Ou lugar específico para você abastecer. Parece que já tem shopping em São Paulo que também já tem lugar específico para carro elétrico. Então, é uma realidade que está vindo. Só é caro, né? Uma das coisas que é cara, por quê? Bateria é caro? Beleza, a gente sabe que é caro. Não esquecendo que grande parte do material que faz a bateria sai do Brasil. Então, a Vale pega, tem muito material que ela que explora do Brasil, manda para fora, faz a bateria e a gente volta. compra a preço de dólar. A gente compra a preço de dólar. Isso mesmo. Parabéns. Então, Parabéns. É uma coisa que a gente tem que se pensar, que a gente tem que pegar e fazer aqui, né? Então, o carro elétrico vai vir, não vai ter jeito. A gente tem possibilidade de fazer isso aqui, desenvolver, abastecer, porque a gente tem energia eólica pra caramba. A gente bate muito sol aqui no Brasil, então a gente pode ter muitos painéis solares. Sim. Então a gente consegue isso daí. A gente é um país que tem muito rio. Muito rio. A gente tem hidrelétrica da Compal. Então a gente faz já energia limpa aqui no Brasil. Então, claro que isso vai melhorando também com as eficiências do motor, a gente vai melhorando com outras coisas. Então a gente pode conseguir abastecer uma frota enorme de carro elétrico. Mas é aquele negócio de novo, a gente precisa fazer mais pesquisa, a gente precisa fazer mais coisa, ter mais incentivo também, porque não é qualquer coisa para fazer. A gente, muitos painéis elétricos que a gente tem, fotovoltaico, não é feito aqui, é feito na Argentina ou na China. De novo, e ela faz o quê? É feito com silício. Basicamente areia. A gente pode fazer, tá? A gente pode desenvolver, mas é aquela questão, não é questão tecnológica, muitas vezes, é questão mais política, é questão de vontade em si. A questão da gente. Paulo André aí, né? O meu ainda tem carburador. Não, esse é mão de vaca. Não, esse é ferro. Esse é o Paulo. Paulo André, porra, tá na hora de trocar esse carro aí. Você sabia que a Volkswagen acabou de aumentar a participação na Jaque chinesa
por causa da unidade JAG, que é específico para carro elétrico. Por favor, comente o golpe de Elon Musk. Elon Musk, na Bolívia. Similar ao golpe no Brasil por causa do pré-sal. Somos reféns? Paulo, aí vai dar uma discussão aí de 5 horas. Você topa ficar até meia-noite aqui com a gente? É muita coisa para se falar. É muita coisa. A questão do... Ele está falando da questão... Uma coisa que eu achei interessante do Elon Musk que ele comentou aí. Ele falou, muita gente conhece o Elon Musk, que é o cara que é dono da Tesla, tá? Também é dono da SpaceX, tá? Aquela que está mandando lá, muitas vezes de 4 a 5 viagens espaciais, mandando satélite pra caramba, e é o único que está fazendo isso. E ele é muito cabeça quente, né? Esse cara pega, muitas vezes fala mesmo algumas coisas que deve, que não deve. Mas ele falou do golpe, né? Falou da Bolívia, e o que a gente vai mesmo dar golpe em quem precisar dar. Ele foi aberto. Vamos pôr assim, ele foi mais honesto, tá? Com essa cabeça quente que ele foi honesto. Ô, Fred, é difícil achar um burguês honesto, mas vamos aí, né? Mas ele, acho que na raiva dele, ele pegou e falou mesmo que era o que vai fazer, e se precisar fazer, vai, tá? Ele é uma das coisas que ele falou. Para desenvolver a empresa dele, ele precisa mais minério. Foi isso que ele pediu, uma carta para todas as mineradoras, e uma é a Vale, justamente para poder fazer. Ai, se não der essa carta, né? Ai, se não der. Então. Mas é interessante isso daí, da JAC Motos, que era, eu não mencionei, mas eu sabia que era uma das empresas que estava trazendo o carro elétrico para cá. Tá? Apesar dele não acreditar muito, já vimos a declaração do dono, não acredita muito no carro elétrico, mas se vende, beleza, tem gente comprando, né? Tudo bem. Então, eu achei interessante isso daí. A Volkswagen eu achei muito legal agora, que tem uma plataforma, tá, de carro elétrico que ela vai desenvolver em cima dessa plataforma vários modelos de carro elétrico. Isso é uma coisa bem diferente. Mas ainda não vi toda a linha, não vi como que tá isso daí, mas ainda eu vejo que muitas montadoras pensam o carro elétrico como carro a combustão. É um pouco diferente do que o carro totalmente elétrico, como o Elon Musk pensa no Tesla, tá? Você, tem muito carro, eles pensam muito assim, você pega o carro, e se a chave do carro, você tem ignição, você colocar a ignição para ligar, tá? Então, o carro elétrico não precisa muito disso daí. Ele chega, já está ligado. É direto, não preciso falar que está ligado. Chegando próximo, ele já vai perceber isso daí, tá? Então, tem alguns carros ainda que estão pensando como carro normal, a combustão se transformar em carro elétrico. A Célia, né, companheira Célia? Coloca para a gente Fala, essa Célia. questão. A Célia, fala, Célia. Que bom estar aqui com a gente, Célia. Show! A Célia fala da questão agora, num outro ponto que também é importante a gente conversar aqui, que é a questão da educação, né? O Fred tinha falado no começo do nosso bate-papo que falar dessas inovações tecnológicas é uma sempre questão vai passar de marketing. A gente pode ficar aqui 10 horas conversando sobre isso e ainda vai faltar ainda tempo para conversar outras coisas. Ela fala aqui da questão da educação, né? As mudanças da educação que parecem que vieram para ficar, né? Apesar de terem sido aceleradas pela pandemia, né? Essa questão da educação é uma pegada que já vem há um certo tempo, né, Fred? Sim. Mas aí que tá. A educação tá sendo mudada para ficar mais barata, não para ficar com melhor qualidade. Sim. Esse é um problema que a gente tem na educação do Brasil, tá? É mais barato deixar o professor em casa, fazer as aulas em casa e trabalhar mais do que o horário que ele tem que trabalhar, né? Porque ele pode pegar de manhã e ficar até de madrugada, não tá batendo ponto, porque tá em casa. Inclusive, fazendo um parênteses aí, eu conheço colegas que estão trabalhando aí, professores do Estado, que estão trabalhando aí 18, 19 horas enlouquecidamente. Muito mais.
né? Tá? Mas tem E essa o que questão está do acontecendo? Fala aí. O EAD vai ficar, vai pegar. Eu mesmo faço, sou um aluno de EAD também. É, é triste, é triste as aulas, mas vai ser, o trabalho vai ser, é uma das mudanças que a gente estava falando antes, vai pegar muita gente gostou e percebeu que dá para trabalhar em casa, tá? Então vai ser, o pessoal vai pensar como que vai ser esse trabalho, se a gente vai ficar em casa, vou deixar o trabalhador em casa, não vou pagar vale transporte, um monte de coisa para ele Energia fica em casa, elétrica, energia elétrica. gasta a energia dele, gasta o celular, a bateria, o que for na casa dele, eu não sou responsável pelo equipamento, acaba sendo quase um terceiro, totalmente, né? Você é totalmente responsável disso daí. Eu te pago esse salário para você ficar em casa trabalhando. Então Não, complicado. vai ser diferente. Falando dessa questão do curso em AD, né, que inclusive com a pandemia agora, as escolas, né, acho que todas as escolas, né, elas colocaram Sim, para trabalhar no sentido de AD, né? E sim. você, ao falar isso, essa questão de que é uma tendência e chegou mesmo para ficar, a Célia tem razão nisso, né? Inclusive na sua afirmação você traz isso. Por exemplo, imagina você, né? Eu estava conversando um dia, até numa live que eu participei, a questão, por exemplo, antes da pandemia, o estilo de fazer aula, apesar de já ter existido o EAD há um bom tempo, o estilo de fazer aula era aquela coisa de lousa, caderno, pá, apostila, lousa, caderno, pá, apostila, né? Isso. E aí, de uma hora para outra, você coloca a galera, os estudantes, pegar o lado só dos estudantes, né, a ficar diante de um computador, de um celular, um tablet, etc. E aí você, quando trabalha online, você vai estudar online, você tem a questão da interpretação de texto, leitura, interpretação de texto e síntese, né? E isso não foi treinado antes, não foi treinado antes. Imagine você o que é para milhares e milhões de estudantes que nunca tiveram incentivo à leitura, sejam nas escolas particulares ou privadas, ou particulares ou públicas, e agora diante desse cenário que você tem que ler, interpretar, sintetizar, aquela coisa da síntese, né? É um grande desafio também, né? É um grande desafio, é um grande problema. É um desafio também, né? Sim. Mas... É um grande problema que a gente tem. A gente já tem há muitos anos, a gente vai colocar mais de décadas aqui, que é justamente a interpretação do texto. A gente sabe que os alunos brasileiros não conseguem interpretar um texto. Eles conseguem ler, sabem ler, mas interpretar é um pouco diferente, né? E eles estão com dificuldade disso daí. Eles não conseguem interpretar o texto, o que está lendo, não conseguem entender. Eu tenho até uma sobrinha aqui, muitas vezes ela lê, né, tenta ajudar ela com a tarefa, porque o jeito que foi colocado também o ensino à distância tá ruim. As aulas não conseguem fazer os alunos entenderem a aula, tá? Eles colocam muito trabalho, né, para o aluno fazer, muita provinha, muita coisa, muito exercício, mas se ele não compreendeu, ele não consegue fazer. Mas justamente, o importante é aquele negócio que está errado na educação. O importante é o quê? Entregar a prova, fazer o exercício. Não importa, né? O importante é a nota. Não é importante se você entendeu, né? E esse é um grande problema que a gente não consegue levar para a vida, porque as pessoas precisam estudar, precisam entender o que elas estão lendo, precisam fazer as coisas. E eu gostaria que realmente mudasse esse tipo de ensino, né? Ter essa alfabetização um pouco diferenciada, que é você pegar o aluno e ensinar ele como ele pode. A gente acho que está em um dos últimos de interpretação de texto no mundo, e a gente não consegue. É isso, e eu estava tentando ajudar a minha sobrinha nas tarefas, e ela não conseguia entender
ela teve aula desde o começo até agora numa matéria, e eu consegui ensinar para ela uma questão, um negócio lá, em 15 minutos. Claro que eu tive que mostrar um monte de coisa para ela Sim. entender. Então ela Grande percebia que ela didático. não tinha base num monte de coisa para poder resolver o exercício. Aí eu falei para ela, seria fácil só te dar a resposta certa, mas você, num outro exercício, em outra coisa, você não ia conseguir entender. Então a gente tem que entender todo o contexto, tudo isso daqui para você poder fazer esse exercício. E quem sabe no próximo exercício você consegue entender. Mas não, aí era outra coisa e aí teve que fazer outra explicação. Ô, Fred, faltam 9 minutos para a gente terminar o nosso bate-papo, né? Como já? Já está acabando. Já está acabando, né? Já tá O acabando. papo, quando é bom e a galera participando, né? Fico muito feliz de todos aí estarem envolvidos, curtindo, dando joinha, mandando recado. Muito bom quando. Essa é a iniciativa, né? Essa é a Sim, iniciativa, sim. todo mundo Isso é bom. participar. Como eu havia dito, uma ágora popular, né? Eu acho que nós, classe trabalhadora, ela tem que, se apropriar daquilo que é a maior riqueza de todas as riquezas, o conhecimento. Né? Sim. Então, o poder da classe trabalhadora está no conhecimento. É através daí que vem as transformações sociais, as transformações do mundo, né? Quando a gente Uhum. entende e interpreta o mundo na qual a gente faz parte. Né? Mas, Então, Fred, é exatamente isso. A gente tem que interpretar o mundo, não receber só como ele está. justamente, Ultimamente a gente está recebendo só e tudo bem, é assim, e vamos mandar pau. Não, não é não. A gente não pode aceitar tudo isso daí, não. não, não, com Muita coisa a gente certeza. tem que lutar, muita coisa a gente tem que brigar. Ô, Fred, sobre depois dessa pandemia, né? Depois desta pandemia, Desta pandemia. quando eu enfatizo em negrito desta pandemia, é porque está osso o negócio, né? A gente anda Tá. pelas ruas, as pessoas estão no maior Natal. É Natal fora de época todos os dias. Nunca vi um negócio Tá, desse. tá uma maravilha. Você anda em qualquer avenida aí, parece que receberam 3, 4, 10 terceiro de uma vez, uma loucura geral, e que vai faltar bacia nas lojas de armarinhos. Então, Realmente, assim, realmente, isso daí, ó, isso que você está falando é verdade, que o pessoal está comprando bastante, tanto que a Magazine Luiza, que ela é uma das que mais vende hoje, ela está percebendo que ela assim, ela vendeu muito mais do que ela esperava pela internet, mesmo na pandemia. Então a mesmo na pessoa está em pandemia. casa e está comprando muito mais, né? Fred, pensando pós-pandemia, que cenário você aposta aí como um futuro próximo? Olha a resposta, hein? Vai precisar de mais 2 horas. Você acha que muita coisa veio para ficar? Como é que você vê isso? Sim, sim. O que, por exemplo? Algumas coisas vão mudar, realmente o trabalho vai mudar, o jeito do trabalho, o jeito que o empresário vê o trabalho, como ele pode contratar o trabalhador agora, como ele pode lidar com o trabalho em si. Vendas, essas coisas mudaram bastante. A gente está vendo isso daí que mudou muito. A internet está aí ajudando o pessoal a vender muito mais. Muita gente está fazendo coisas em casa e conseguindo vender. Nós estamos conseguindo fazer uma live mesmo, a gente distante em si, mas a pandemia trouxe bastante coisa, muita coisa vai mudar em si. Lembrando que a pandemia ainda vai acontecer por um bom tempo, tá? Ainda a gente não tem a vacina, vai ser essas vacinas ainda, mas para a população provavelmente o ano que vem. Então, a gente precisa ver como que vai lidar. Os prejuízos da indústria a gente vai começar a ver agora, né? A gente só viu o prejuízo que teve o comércio agora. A gente vê muitas lojas fechadas em si, mas a indústria a gente vai perceber um pouquinho mais para frente como eles vão fazer os balanços. Já teve alguns balanços, mas no final do ano que a gente vai ver mais um balanço, né? Que algumas empresas fazem trimestral, algumas são semestral. Então é difícil falar o que a gente vai
vamos pôr assim, o que vai acontecer com o Brasil, né? O que vai acontecer com a indústria. Algumas indústrias vão continuar do mesmo jeito. De energia, a mesma coisa. Tá? De papel, a mesma coisa. E porque a gente precisa de energia elétrica. Então não vai mudar coisa nenhuma. De telecomunicação, eles estão vendo que precisa aumentar a sua infraestrutura. Então vão aumentar a questão da internet, banda larga, e aí vai acelerar um pouquinho essa questão do 5G também no Brasil, porque a gente necessita disso daí um pouquinho mais rápido. Mas questão de transporte, você viu que muito taxista está com problema, não está conseguindo trabalhar. Não é só por causa do Uber, mas por causa da pandemia. As pessoas também não estão conseguindo ir de um lado para o outro, né? Não está podendo ir de um lado para o outro. E algumas coisas vão mudar, vai mudar, vai ser diferente o tratamento, mas a gente vai perceber que temos que tomar mais cuidado, temos que tomar cuidado mais com nós mesmos e com os outros, né? Isso daí de lavar a mão parece uma coisa boba, simples, mas é uma coisa que muita gente não fazia, né? De tomar um cuidado, isso daí. E a gente percebe que o povo oriental já tinha muito esse costume, né, de usar máscara, né, principalmente em transporte coletivo, não só para ele, mas para os outros, não contaminando os outros, então pensando nos outros, é uma coisa que a gente não faz, a gente não coloca, nunca pensa nos outros, né, o Brasil não tem muito esse pensamento. A questão de colocar, né, oriental também tem muito de deixar o sapato fora, né? Não entrar com sapato sujo dentro de casa. Agora a gente faz isso, né? Eu mesmo higienizo, eu entro com o sapato, mas higienizo ele com cloro, tal, com sola para poder entrar, porque você está trazendo micro-organismo para dentro de casa, e isso é muito perigoso também. Então, alguns hábitos vão mudar, vão ter que mudar, não vai ter jeito. Isso já aconteceu no passado, a gente vê na história nossa, já aconteceu a peste negra, já aconteceu outras pestes que a gente teve no passado, e essa é uma, não vai ser a última também. Daqui a um tempo vai ter mais, não estou prevendo, não estou falando desgraça, mas acontece, não, tá? acontece, Porque a gente está falando justamente de micro-organismo, a gente está falando de mutação genética, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, então isso vai acontecer mais para frente, mas a gente tem que estar preparado para isso. O próprio Bill Gates falou disso daí da pandemia, uns 2 anos atrás, e aí muita americana está falando que ele era o culpado, ele que está fazendo isso daí, ele que está planejando fazer isso. São aqueles que acreditam que a Terra é plana. Da conspiração, tudo os mesmos criadores. Então aí tem essas loucuras também, né? Aí também tem o pessoal pensando que é a China que está querendo destruir o mercado, não pensando que o deles também foi destruído também. Pensa que eles não estão ótimo também. Claro que eles tomaram mais cuidado, né? Tomaram mais cuidado. Você percebe pela quantidade de mortes contaminados. A Índia, a quantidade de pessoas que tem a Índia, eles estão chegando agora na quantidade de contaminado, mas ainda não é a metade de mortos que nós temos, né? Então, a gente tem que analisar esses dados também. O que vai acontecer o Brasil daqui para frente? A gente vai ter que pensar muito mais nessa questão de saúde também, no próximo, principalmente. Fred, eu queria agradecer você pelo seu carinho, pela sua paciência, pelo seu gesto maravilhoso de estar aqui com a gente, de ter aceitado o nosso convite para discutir um pouco, bater um papo nessa primeira live. Eu acredito que as pessoas gostaram bastante, muita gente tirou dúvidas, né? Muita gente acabou, nossa, não sabia disso e acabou entendendo um pouco do que está acontecendo, né? Inclusive, um dos nossos objetivos aqui, né? Queria agradecer você pelo carinho,
Queria mandar um forte abraço para as suas irmãs, para o seu pai, né? Tenho muita consideração por vocês são pessoas do meu coração, né? E um forte abraço para você, e não fique tranquilo que essa não é a primeira, eu vou ficar te enchendo o saco para sempre, como já... Tá. Não, a gente pode fazer outras conversas, se o pessoal, aí, que o pessoal quiser também fazer pergunta, outras coisas, falar sobre outros assuntos também, que agora também está um pouco, vamos pôr aqui na moda, falar sobre financiamento, né, de fazer sua poupança, o que eu vou depender? Eu vou depender do Estado, né, fazer a minha aposentadoria pelo Estado, vou entrar no mercado de valores, porque o mercado hoje, o ano passado bateu o recorde de CPF que entrou, o ano passado e esse, de pessoas que entraram na Bolsa de Valores. Muita gente entrou querendo investir, sendo investidor, tal, e tem que tomar um cuidado com isso daí, né? Não é todo mundo que está preparado no que vai ser o mercado. Você precisa entender muita coisa, porque numa hora, que nem agora da pandemia, o mercado caiu. Muita gente perdeu dinheiro também, né? Mas tem que tomar cuidado. Eu ganhei dinheiro nessa daí. Opa, então já vamos fazer um check aí. Ó, eu gostaria de... Fred, você tem algum livro para indicar para a galera aí? Tem algum livro? Eu falei esse daqui, do Free. Né? Qual é o autor? Esse daqui, ó. Chris Anderson. Isso. Depois a gente vai colocar... Nessa versão, quem sabe ler inglês, tá? Quem sabe ler inglês, se não me engano, ele tá gratuito. Legal. A versão em inglês. Mas pelo menos estava. Agora eu não sei se ainda está. Em português aí tem essa. Mas não é muito caro, não, porque é um livro até relativamente antigo. Deixa eu ver se eu vejo a data aqui. Depois a gente vai colocar na nossa página direitinho. Inclusive o Fred depois vai disponibilizar alguns materiais para a gente e a gente vai colocar lá na nossa página, né? Alguns materiais, indicação de filmes, sim, legal. Indicação de curtas, longas, textos, livros, jornais, e a gente vai colocar lá revistas. A gente vai colocar na nossa página justamente para ajudar todos nós aí a dar uma lida, para embasar um pouco a nossa discussão. Filme, tem muito filme também. O pessoal que não gosta, não vai querer ler. Filme tem um monte. Filme tem um monte. Eu gostaria de indicar também aqui para a galera um livro muito legal. Sou muito fã desse cara. É o Ladislau Dalbor. Já conversamos sobre esse livro, Fred. A Era do Capital Improdutivo. Né? Eu acho que o Ladislau é um dos grandes escritores, filósofos da economia, da sociologia. Então, olha aí, galera. A Era do Capital Improdutivo. Depois, lá na nossa página, nossa, que eu digo é de todos nós, todos nós. Eu vou colocar lá a capa do livro, editora, e onde encontra, legal. Muito bom, vale a pena conferir. É um livro que eu já dei aula com ele, e vale a pena a gente ler, justamente para a gente caminhar pela... Esse caminho que o Fred nos traz, justamente é legal também a questão econômica. Não é, Fred? Sim, essa questão da distribuição... Está interligado, não tem jeito. Está interligado. Tudo isso que o Fred nos trouxe hoje, e que vai trazer mais ainda nas futuras lives, essa questão de entender política, economia, sociologia, filosofia, entender, porque é um movimento da sociedade na qual faz parte, né? Essa sociedade contraditória. Como diz o Michael Moore, capitalismo, uma história de amor. Fala aí, Fred. Legal, legal, é verdade. Legal. E ele também tem uns documentários bem interessantes também. Sim, bastante, tem vários. A gente vai colocar tudo na nossa página. Galera, um forte beijo para todos. Tá bom. É muita gente aqui, não dá para agradecer todo mundo, falar os nomes, mas é bom saber que eu tenho um carinho especial por todos vocês que estão aqui mandando, já mandaram bastante frases, perguntas. Um forte abraço a todos e até a próxima live. Fred, um beijão no seu coração. Beijo. Até Tamo mais, junto, pessoal. galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.